Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério que está acontecendo no Brasil. Um problema sobre uma relação tóxica que se estabeleceu dentro do trabalho, dentro da condição do trabalho, que a gente pode considerar um tipo de masoquismo corporativo. Durante a pandemia, várias regras corporativas elas acabaram sendo mais afrouxadas pela necessidade daquela época. Então, muito trabalho ficou à distância, muita gente trabalhava de casa, era muito mais flexível. Pós-pandemia, a gente esperava que esse afrouxamento ele permanecesse em vários aspectos e que as cobranças não fossem tão excessivas. No entanto, aqui no Brasil, foi um país que aconteceu o inverso. E as cobranças dentro do trabalho, elas estão cada vez mais presentes, mais irreais e transformando a relação de trabalho em uma relação extremamente tóxica. As pesquisas mostram que hoje, 30% dos afastamentos de trabalho é por causa da síndrome de burnout. A síndrome de burnout, só para vocês terem noção, de 2019 até 2023, ela teve um crescimento de 139%. Na última década, ela teve um crescimento de mais de 1000%. Isso mostra o quanto o trabalho ele está se transformando em algo extremamente degradante. Nós temos que analisar 3 pontos importantes para entender todo esse processo. O primeiro deles são as marcas psíquicas que ficam no trabalhador. O segundo são as dinâmicas organizacionais e a forma como eles vão conseguir fazer essas marcas. E a terceira, a forma como esse masoquismo vai se enraizando dentro do pensamento do trabalhador. O primeiro fator são essas marcas psíquicas que o trabalho vai construir em cada trabalhador. A primeira delas tem muito a ver com a questão da autoestima do trabalhador. Hoje, a maioria dos trabalhos, eles não precisam da individualidade do trabalhador e o trabalhador mal emprega a vontade, o desejo e o pensamento dele dentro do que ele produz. Então, ele segue manuais que já vêm pré-formados, eles seguem planejamentos que já foram feitos, todos com rotinas e com datas e com entregas marcadas de uma forma bem mecanizada mesmo, para que o trabalhador, no fundo, não crie uma relação direta com o trabalho. E não criando essa relação, vai trazendo uma sensação de que o trabalho dele não é bom o suficiente, porque na verdade é um trabalho mecanizado que não é dele. Dentro dessa regra, é muito comum eles colocarem prazos impossíveis, que é a outra forma deles conseguirem deixar o trabalhador mais insatisfeito com a própria condição do trabalho. Ele sempre tem a sensação de ser incompetente e de não conseguir cumprir com os prazos do trabalho pré-estabelecido. O segundo é a sensação de culpa. Freud ele fala que boa parte da culpa moral que as pessoas têm são respostas de culpas inconscientes que elas trazem do passado. Muitos desses trabalhos e nessas condições de trabalho se aproveitam dessa fragilidade e eles exercem um tipo de cobrança em que faz com que o trabalhador sinta culpa. Então, mesmo que seja uma situação em que ele não tenha culpa do que está acontecendo, as coisas elas se invertem de tal forma que parece que o empregador é uma boa pessoa que está dando a oportunidade e que esse trabalhador não está dando o devido valor, sendo que pode estar acontecendo uma relação de subordinação violenta, na maioria das vezes assim. Outra marca psíquica que é muito comum é romantizar o sofrimento do trabalho. Então, aqueles discursos de que vale a pena, de que você é apertado, que é difícil, mas depois você vai crescer dentro da empresa, que é uma fase, e são formas de induzir a nossa cabeça a aceitar o inaceitável. Muitas vezes, essa idealização do sofrimento
ela toma proporções inimagináveis. Elas esgotam a gente aos poucos, enquanto a gente está tentando justificar o porquê que a gente está naquela situação, o porquê que a gente está vivendo aquilo, né? Tentando trazer pelo menos algum conforto dentro dessa sensação exploratória que está acontecendo. Outra marca psicológica muito forte, muito presente nesses casos, é a subtração do ego. O que seria isso? Dentro do trabalho, o eu da pessoa, ele vai se calando. Muitas vezes ele vai se calando porque ele não tem voz, porque ele não é realmente ouvido, e outras vezes porque ele é punido, né? Então, eles vão tirando aos poucos a força do ego do trabalhador, de uma forma que chega num ponto que o trabalhador não consegue se reconhecer mais dentro daquele trabalho, daquele sistema, daquele lugar. Aquilo não diz respeito a ele, aquilo não tem parte dele, né? E isso é muito positivo pro empregador, porque os trabalhadores com esse ego fragilizado, eles são muito mais fáceis de ser controlados. É muito difícil eles se organizarem, é muito difícil eles questionarem as coisas, porque falta a perspectiva do eu. Agora a gente vai falar sobre as dinâmicas organizacionais, ou seja, quais são as formas que as organizações conseguem fragilizar o trabalhador desse jeito, né? A primeira delas é o sadismo corporativo. Isso daí é muito comum, infelizmente. A gente tem empresas e empresas, casos e casos, é só a gente procurar na internet as pessoas relatando os abusos que elas sofrem diariamente dentro do trabalho. Existe uma hierarquia sádica dentro das empresas e eles acreditam que dentro desse mecanismo é a forma como eles conseguem ter maior lucro, certo? Então, essa relação de poder estabelecida, não ouvir o funcionário, não se preocupar com as necessidades deles, os benefícios para alguns e não para todos, todas essas dinâmicas que tendem a ir quebrando a relação dos trabalhadores e a psique dos trabalhadores, elas são feitas, e não pensem que é por acaso. Elas são questões conversadas, elas são decididas, tá? Elas existem para ter um fundamento importante sobre o controle dentro da empresa, da organização. Outro fator é a questão da competitividade e da incerteza. É muito comum eles utilizarem de discursos sobre a necessidade de uma competição para se manter dentro do trabalho, ou da facilidade que eles têm de estar trocando as pessoas e substituindo as pessoas dentro da organização, da fábrica, da empresa, né? Isso vai trazendo na cabeça do trabalhador um senso de necessidade de adequação, mesmo em situações que elas ultrapassam todos os limites possíveis, né? Então, através do medo, né, de não ter um emprego, de faltar alguma coisa, eles conseguem manter o trabalhador em situações muitas vezes abaixo do permitido, muitas vezes de maneira até ilegal mesmo. Outra forma é utilizar ideias que substituem outras, né? Então é muito comum eles utilizarem a ideia de adaptação. Nós buscamos trabalhadores adaptados e dedicados. Só que, na verdade, eles cobram subserviência, obediência. Eles cobram, na verdade, não é um trabalhador dedicado, nem um trabalhador que consiga se adequar da melhor maneira. Eles estão buscando uma pessoa que aceite a condição que está sendo imposta. Então é muito comum utilizar palavras para tirar o peso da realidade. É um dos mecanismos mais comuns que eles utilizam também, né? Então, quando você percebe, na verdade, é submissão e muitas horas extras, muitas condições ruins de trabalho, e ou você aceita ou você não está sendo dedicado o suficiente para a empresa. Para a gente fechar, como que o trabalhador consegue saber se ele está desenvolvendo esse masoquismo
dentro dele, esse masoquismo organizacional dentro dele. Existem dois fatores que são muito presentes, tá? O primeiro deles é uma dependência emocional que ele vai ter. Então, por pior que seja o chefe, por pior que seja o trabalho, ele sofre, eles não dão valor, o trabalho dele não é bem visto, ele não é bem quisto, e ainda assim ele gosta do lugar, ele gosta do trabalho, ele gosta dos amigos, ele tenta encontrar valores positivos dentro de uma realidade bem exploratória. E o segundo fator, que também é muito presente, é uma resistência à mudança. Muitas vezes esse trabalhador, ele não tem coragem de mudar, de sair de lá. Aquele pensamento de, e se eu sair e o outro trabalho for pior? Essa concepção de que a outra condição pode ser pior do que essa, na verdade é uma resistência que ele criou. Porque, querendo ou não, lá é ruim, mas ele já se acostumou. O chefe é chato, não gosta dele, mas ele já sabe lidar. Ele é humilhado, mas pelo menos ele sabe em quem ele pode confiar. Essas ideias fazem com que o sadismo ele já está todo estruturado nessa pessoa, né? Então, na verdade, é uma relação de sofrimento e prazer. A libido dessa pessoa, ela tá sendo aplicada dentro do sofrimento. Quando ela chega entre os amigos e ela fala, nossa, essa semana no meu trabalho foi do caralho, foi muito difícil, foi péssima, é quando ela tá jogando, né, a libido, e as pessoas vão falar, nossa, como que você aguenta tudo isso? E ela vai ter uma autossatisfação através do sofrimento. Então, se você se enxergou dentro disso, se você tem esses sintomas, se você percebe que esse sadismo já está enraizado em você, ou se o seu trabalho ele tá te matando aos poucos, saiba que você pode procurar ajuda. A gente está trabalhando com isso e a única coisa que eu posso te oferecer de verdade é te dar a certeza que todas as ferramentas possíveis para tentar te ajudar, a gente vai estar buscando. Qualquer coisa, entre em contato dentro do meu WhatsApp que a gente vai tentar te ajudar e tentar melhorar pelo menos o seu bem-estar. Até mais.